Isabela Ramos tinha 22 anos e segurava nas mãos duas coisas ao mesmo tempo. Uma notificação de despejo colada na porta do apartamento, com fita adesiva cor de laranja, e uma escritura desbotada de terra que ela nunca pediu para herdar. A primeira dizia que ela tinha 30 dias para sair. A segunda dizia que talvez houvesse algum lugar para onde ir. Ela ficou parada no corredor por um tempo que não soube medir, o papel amarelado na mão direita, a notificação na esquerda, o cheiro de mofo do apartamento de Campinas impregnando tudo ao redor. E não conseguiu dizer com certeza qual das duas coisas era mais assustadora. A notificação era um problema que ela já conhecia. Dívidas, aluguel atrasado, ameaças de oficiais de justiça. Esses eram os rostos conhecidos do desamparo. Mas a escritura era outra coisa. Era uma pergunta sem resposta. Era 47 hectares de terra seca no interior de Minas Gerais que ninguém havia querido. Uma propriedade que sobreviveu a uma praga de café, a décadas de silêncio, a invernos sem chuva e verões sem perspectiva, que agora, por omissão e por vínculo de sangue, pertencia legalmente a ela. O que Isabela ainda não sabia era que aquela fazenda guardava algo que sua avó Conceição havia escondido do mundo por mais de 3 décadas. Algo que esperou no escuro, debaixo das tábuas de madeira de um quarto de fundos, enquanto a família desmoronava ao redor, enquanto os filhos abandonavam, enquanto as netas cresciam sem proteção e sem aviso, aguardando, com a paciência silenciosa das coisas que sabem que o dia certo vai chegar. Era uma madrugada de janeiro, quando os pais desapareceram, sem bilhete, sem explicação, sem despedida. Assinaram os papéis de abandono e sumiram no escuro, como se a vida que tinham construído não fosse mais do que uma roupa que não servia e que podiam simplesmente tirar. Deixaram a dívida. 18.400 reais em aluguel atrasado, 3 meses empilhados sobre a dignidade já bastante frágil de 2 irmãs que não tinham pedido para estar naquela situação. E deixaram Fernanda, 16 anos, transtorno de ansiedade severo, olhos fundos que já haviam visto coisas demais para a idade que tinha. Antes de continuar com essa história linda de superação e de coragem, deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta de histórias que emocionam, que fazem a gente parar e pensar na própria vida e no que realmente importa, deixa o like nesse vídeo agora. É simples, é rápido e faz toda a diferença para esse canal continuar trazendo histórias como essa para você toda semana. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está acompanhando essa linda história de superação? Eu adoro ler cada comentário. Adoro saber de onde as pessoas estão assistindo. Comenta aí embaixo agora a sua cidade. Vamos continuar, porque o que Isabela encontrou debaixo do chão daquela fazenda vai te deixar sem palavras. Então, para entender quem era Isabela Ramos aos 22 anos, é preciso entender quem ela havia sido antes de se tornar responsável pela própria irmã. Não porque o passado defina alguém, mas porque ele explica o peso que certas pessoas carregam sem reclamar, sem pedir reconhecimento, sem sequer perceber que o peso existe. Isabela tinha cabelos castanhos cortados curtos, não por escolha estética, mas porque cabelo longo dava trabalho, e ela não tinha tempo para trabalho desnecessário. Tinha os olhos do pai, cor de mel com um ponto escuro na íris esquerda. Um detalhe que a avó Conceição sempre apontava como sinal de alguém que enxerga mais do que fala. Era alta, magra da falta e não da vaidade, com mãos que pareciam mais velhas do que o rosto, marcadas pelo trabalho na farmácia, pelo frio da madrugada, quando levava Fernanda às crises de pânico noturnas, pelo hábito de segurar o que não podia ser largado. Seus pais, Ricardo e Denise Ramos, eram o tipo de casal que a vida havia colocado junto mais por conveniência do que por amor profundo. Ricardo vendia materiais de construção numa empresa de médio porte em Campinas,
comissionado, sempre na ilusão de que o próximo mês seria melhor que o anterior. Denise trabalhava algumas horas numa loja de roupas do centro e gastava o que sobrava em bingo, em rifas, em apostas pequenas, que nunca davam certo, mas que ofereciam a sensação de que a sorte poderia mudar. Eram dois adultos que haviam aprendido a sobreviver, mas nunca aprenderam a construir. E quando a fundação começou a rachar, não tentaram consertar. Simplesmente foram embora. Isabela havia aprendido cedo que, em certas casas, os filhos crescem mais rápido porque precisam. Cozinhava aos 12 anos, enquanto a mãe descansava com dor de cabeça. Pagava conta de água aos 15, enquanto o pai estava em viagem. Levava Fernanda ao médico aos 16, segurando a mão da irmã mais nova numa sala de espera de UBS, enquanto a menina tremia de um medo que ainda não tinha nome. Quando veio o diagnóstico de transtorno de ansiedade severo, Isabela foi quem sentou diante da psiquiatra e fez as perguntas certas. Os pais mandaram mensagem perguntando se estava tudo bem. A faculdade de pedagogia tinha sido o primeiro sonho completamente dela. Não herdado, não esperado, não comprado por status. Era genuíno, ela queria ensinar. Queria ser o tipo de professora que alguém se lembra décadas depois. Entrou no terceiro semestre com média boa e a sensação estranha, quase culpada, de que estava construindo algo para si mesma. Então Fernanda piorou. As crises de pânico passaram a acontecer todo dia. A menina não conseguia ir à escola, não conseguia ficar sozinha. Os pais não conseguiam ou não queriam lidar. E Isabela ficou em casa, trancou a matrícula, disse que era temporário. No fundo sabia que não era. A farmácia a contratou como atendente por $1.600 mensais, 6 dias por semana, 8 horas diárias. Era trabalho decente, com chefe razoável e colegas que não causavam problemas. Mas R$ 1.600 não cobriam aluguel de 1.200 e mais água, mais luz, mais o transporte de Fernanda para as consultas, mais os medicamentos que o plano cobria parcialmente. Nunca fechava. Isabela fazia a conta todo mês com a mesma esperança e chegava ao mesmo resultado. Sempre faltava alguma coisa. Ela sempre encontrava um jeito de cobrir esse alguma coisa, e esse jeito sempre custava uma parte dela que não era material. Dormia pouco, comia mal. Fingia dormir enquanto ouvia o choro abafado de Fernanda no quarto ao lado, porque às vezes era assim que ela conseguia forças, deixando a irmã ter o choro sem a obrigação de ser consolada, sem o peso de precisar explicar. Nas noites em que a crise era forte demais, Isabela atravessava o corredor, sentava na beira da cama, segurava a mão de Fernanda até a respiração normalizar. Não precisava de palavras. Aprendera isso na terceira semana após o diagnóstico. Às vezes, presença é tudo, e presença silenciosa é a mais difícil de oferecer. Os 3 meses de aluguel atrasado haviam se acumulado devagar, como todas as dívidas se acumulam. Primeiro 1 mês por causa de um imprevisto médico. Depois 2, porque o segundo mês já tinha destino antes de chegar. Depois 3, porque 3 meses é o número em que o senhorio perde a paciência e aciona o sistema. O oficial de justiça bateu à porta pela primeira vez numa quinta-feira às 9 da manhã. Isabela estava trabalhando. Fernanda foi quem abriu e recebeu a notificação com as mãos tremendo. Quando Isabela voltou do trabalho e encontrou a irmã sentada no chão da sala, abraçando os joelhos, ela não precisou perguntar o que havia acontecido. O papel estava sobre o tapete, dobrado em 4, como se alguém o tivesse dobrado e desdobrado várias vezes, tentando decidir o que fazer com ele. Isabela o pegou, leu, colocou sobre a mesa. Fez jantar. Sentaram as duas em silêncio. Não porque não havia nada a dizer, mas porque havia tanto que nenhuma das duas sabia por onde começar. 4 dias depois, os pais foram embora. Não foi barulhento, não foi com choro ou despedida dramática. Foi silencioso como tudo que Ricardo e Denise faziam quando a situação exigia responsabilidade.
silenciosamente, covardemente, no escuro. Uma madrugada de terça para quarta, Isabela acordou às 3 da manhã, por algum motivo que não soube nomear. Foi até a sala buscar água e percebeu que a casa estava diferente. Os casacos do pai não estavam no cabideiro. A bolsa da mãe não estava no lugar habitual. Ela foi até o quarto dos pais, abriu a porta, viu a cama feita, os armários com espaços onde antes havia roupas. Ficou parada na porta por um longo tempo. Não chamou Fernanda. Voltou para o quarto, deitou, ficou encarando o teto. E então, sozinha no escuro, sentiu uma coisa que levou algum tempo para identificar. Não era surpresa, era quase alívio. Não o alívio bom, não o alívio limpo. Era o alívio de quem carregava uma incerteza há muito tempo e finalmente sabia o resultado, ainda que o resultado fosse o pior. Os papéis de abandono chegaram pelo correio 3 dias depois, oficializando o que ela já sabia. Isabela assinou o recebimento, guardou o envelope numa caixa de papelão e foi trabalhar. O oficial de justiça bateu à porta pela 2ª vez na semana seguinte. Desta vez, Isabela estava em casa. Abriu a porta, recebeu a notificação, disse obrigada com uma voz que nem ela reconheceu. Fechou a porta. Fernanda estava no quarto. Isabela ficou em pé no corredor por alguns minutos, olhando para o papel na própria mão, sentindo o apartamento ao redor como se fosse uma concha que estava prestes a se romper. Foi quando lembrou da caixa. Tinha visto a caixa de papelão no fundo do armário dias antes, quando procurava um agasalho de Fernanda. Era uma caixa marrom, fechada com fita adesiva velha, com a letra da mãe escrita num pedaço de papel pregado na tampa. Documentos. Isabela a havia ignorado na época, mas agora, de pé no corredor com a notificação de despejo na mão, pensou que documentos eram exatamente o que precisava. Talvez houvesse algo ali que pudesse ajudar. Talvez não. Mas era o único lugar que ainda não havia olhado. A escritura estava no fundo da caixa, embaixo de contas de luz antigas, de um caderno de receitas que a mãe nunca usou, de 3 fotografias amareladas de pessoas que Isabela não sabia identificar. O papel era grosso, mais antigo que qualquer documento que ela havia tocado, com marca de cartório desbotada, mas ainda legível. Fazenda Caetano, 47 hectares, município de Piumhi, Minas Gerais, em nome de Maria Conceição Ramos, falecida há 3 anos. Isabela levou a escritura ao cartório no dia seguinte. Esperou 40 minutos numa fila, sentou diante de um atendente de meia-idade que cheirava a café e usava óculos com lentes grossas, e explicou o que tinha. O atendente digitou, consultou o sistema, fez uma ligação curta, consultou novamente. O que ele disse a seguir levou alguns segundos para fazer sentido completo. A propriedade estava em nome da avó paterna, Dona Conceição, falecida há 3 anos sem que nenhum herdeiro houvesse dado entrada no inventário. Por omissão de todos os outros herdeiros e por vínculo familiar direto comprovado, a fazenda pertencia legalmente a Isabela. Ninguém havia querido aquilo. Ninguém havia se dado ao trabalho de reclamar, e agora era dela. O atendente disse isso com a neutralidade administrativa de quem já viu todos os tipos de história. Dobrou alguns papéis, carimbou algo e disse que ela precisaria de um advogado para formalizar, mas que a situação era clara. Isabela disse obrigada. Saiu do cartório, ficou parada na calçada com o sol de novembro batendo forte e ficou olhando para o papel na mão por um tempo que não soube medir. 47 hectares. Ela tinha 47 hectares de terra seca no interior de Minas Gerais e uma notificação de despejo e R$ 847 na conta, e uma irmã com transtorno de ansiedade e nenhum outro lugar para onde ir. Perguntou ao Google quanto tempo levava de Campinas até Piumhi. 3 horas e 40 minutos pela rodovia. Olhou para o telefone por um tempo, depois ligou para a farmácia e pediu 3 dias de folga.
A viagem de ônibus durou 4 horas, por causa de um acidente na rodovia que represou o tráfego por 40 minutos numa pequena cidade chamada São Roque de Minas. Fernanda dormiu quase o tempo todo, recostada contra a janela com um fone no ouvido, o rosto relaxado no sono de uma forma que nunca estava quando estava acordada. Isabela ficou olhando a paisagem mudar, as antenas e prédios de Campinas, dando lugar a plantações de cana, depois a campos abertos, depois o cerrado, a vegetação retorcida e baixa que ela não conhecia bem, árvores que pareciam ter crescido contra o vento durante décadas e haviam se curvado permanentemente nessa direção. Pensou na avó Conceição. Tinha poucas memórias dela. Uma mulher pequena, de cabelos completamente brancos desde que Isabela podia lembrar, com mãos sempre ocupadas com algo, bordado ou descascar legumes ou dobrar roupas, o tipo de pessoa que nunca ficava parada. Visitavam a fazenda quando Isabela tinha talvez 6 anos, uma viagem de que guardava impressões mais do que imagens, o cheiro de terra, uma galinha que fugia por um corredor, a voz de Dona Conceição chamando alguém no quintal. Depois, as visitas pararam. Os pais arranjaram motivos. A distância ficou maior. E quando Dona Conceição morreu 3 anos atrás, ninguém foi ao enterro porque ninguém tinha dinheiro para a viagem, ou assim diziam. Isabela se perguntou quantas coisas importantes na vida dela haviam sido explicadas com ninguém tinha dinheiro para isso, quando a verdade era que ninguém tinha interesse suficiente. Chegaram em Piumhi no início da tarde. Era uma cidade pequena e tranquila, com praça central arborizada, igrejas de fachada colonial, comércio modesto e o tipo de ritmo que cidades do interior têm. Um ritmo que não é lento por falta de pressa, mas por escolha, por entendimento de que as coisas chegam quando chegam. Pararam num bar para almoçar. Fernanda comeu metade do prato. Isabela comeu tudo e ainda ficou com fome, mas não pediu mais. Perguntaram ao dono do bar como chegar à fazenda Caetano, no ramal da estrada de terra, depois da saída para o município. O homem assentiu, estava familiarizado. Disse que a fazenda ficava a uns 12 quilômetros da cidade, que a estrada estava em condições razoáveis até o desvio. Depois era terra mesmo. Perguntou se eram família de Dona Conceição. Isabela disse que sim, era neta. O homem fez um gesto vago, que podia ser simpatia ou cautela. Disse que Dona Conceição era boa pessoa, que a fazenda ficou parada depois que ela morreu. Não disse mais nada. Isabela também não perguntou mais nada. O carro que haviam alugado com os últimos 847 reais, numa locadora perto da rodoviária, que aceitava pagamento em 3 vezes, chacoalhou os 12 quilômetros pela estrada de terra, com uma coragem que Isabela não tinha certeza se o veículo sustentaria. Fernanda apertou o cinto e fechou os olhos quando os solavancos ficaram mais intensos. A paisagem ao redor era seca. Novembro, no Cerrado Mineiro, carregava uma aridez específica, o tipo de seco que não é apenas ausência de chuva, mas presença ativa de calor, de poeira, de uma luz que parecia ter peso físico quando batia no chão rachado. E então, no fundo de uma curva, a fazenda apareceu. Isabela pisou no freio devagar, sem perceber. Ficaram as duas em silêncio, olhando. Era maior do que ela havia imaginado. O portão de ferro enferrujado estava fechado com uma corrente que havia enferrujado junto. Os 2 metais tão fundidos pelo tempo que não era mais possível distinguir onde terminava um e começava o outro. Além do portão, uma estrada de terra compactada levava até o casarão, que se erguia no centro do terreno como um animal que havia decidido morrer de pé. 6 cômodos de parede de adobe, telhado de telha-canal com o lado esquerdo parcialmente desabado. As janelas cobertas por trepadeiras que haviam crescido com a determinação silenciosa das plantas que não precisam de permissão.
Ao redor, o terreno seco se estendia em todas as direções, interrompido de vez em quando por árvores do cerrado, ipê, pequizeiro, gameleira, todas elas de galhos retorcidos e folhagem esparsa que dava ao lugar uma aparência de paisagem depois de alguma coisa, não antes. Era árido, era rachado, era um espelho do que as duas sentiam. Fernanda ficou no carro por 40 minutos. Isabela abriu o portão sozinha, forçando a corrente enferrujada com um pedaço de pau que achou na beira da estrada. E fez o primeiro reconhecimento sozinha, enquanto a irmã, sentada no banco do passageiro, abraçava os próprios joelhos e olhava pela janela com uma expressão que não era medo e não era apatia, mas algo entre os dois que Isabela reconhecia da fase mais difícil do transtorno. O casarão cheirava a terra úmida e mofo. Não era o mofo novo, aquoso, de coisa recente. Era o mofo seco, sedimentado, de décadas de abandono lento e silencioso. A porta principal não estava trancada, apenas inchada pela umidade antiga, e cedeu com força depois de 3 empurrões. O interior estava escuro, as janelas cobertas pelas trepadeiras, deixando entrar apenas faixas finas de luz que iluminavam o pó suspenso no ar com uma precisão quase cruel. Os móveis que restavam eram poucos e velhos. Uma mesa de madeira maciça com 3 pernas funcionando e uma quebrada. 2 cadeiras de encosto de palha que a palha havia apodrecido e caído. Uma prateleira de madeira na cozinha, ainda com alguns potes de cerâmica alinhados, como se alguém fosse voltar para usá-los. Isabela atravessou o corredor devagar, abrindo cada porta. 3 quartos com camas de armação de ferro e colchões que não existiam mais, apenas os arames. Uma copa que havia sido cozinha, com fogão a lenha frio e cinzas antigas no compartimento da fornalha. Um cômodo dos fundos com janela voltada para o quintal, onde havia uma estante de madeira pesada e uma colônia de cupins que havia tomado o rodapé inteiro. Parou na porta desse cômodo por um momento, olhando. Havia algo de honesto naquela destruição. Nada estava fingindo ser o que não era. A fazenda não estava tentando parecer habitável, não estava disfarçando o abandono. Era o que era, e era completamente sem desculpa. Eu também, pensou Isabela. Eu também estou assim. Quando voltou para o carro, Fernanda havia saído e estava encostada na lateral do veículo, os braços cruzados sobre o peito, olhando para o casarão com aquela expressão de cálculo que as pessoas com ansiedade desenvolvem, a expressão de alguém que está medindo os riscos de cada passo antes de dar qualquer passo. Isabela parou ao lado dela. Como está? Perguntou. Igual, disse Fernanda. O chão está firme. O telhado não. Metade do telhado não, Isabela corrigiu. A outra metade está de pé. Fernanda olhou para ela. Havia algo nos olhos da irmã mais nova que Isabela sabia ler melhor do que qualquer texto que houvesse estudado. A pergunta que não era pergunta, o pedido que não era pedido, a tentativa de calcular se dar o passo valia o risco. Tem outro lugar? Fernanda perguntou. Isabela não respondeu. A resposta era não, e as duas sabiam. Fernanda descruzou os braços. Pegou a mochila no banco traseiro. Atravessou o portão enferrujado. As primeiras semanas foram brutais da maneira específica, que só é brutal quando você está tentando ao mesmo tempo consertar um lugar e consertar você mesma, e nenhum dos dois tem o material necessário para o conserto. O sistema de água encanada não funcionava. Tubulação velha, sem pressão, sem nada chegando na torneira. Isabela encontrou o poço artesiano a 200 metros do casarão, numa área de vegetação mais densa, cercado por uma estrutura de tijolos que havia se afundado levemente de um lado, mas ainda segurava. A bomba estava queimada. Buscava água na balde, 200 metros de ida, 200 de volta, 3 vezes por dia. A geladeira estava morta, plugue fundido. O fogão a gás precisava de botijão. O botijão custava 120. Isabela tinha 23 lês depois de pagar o aluguel do carro.
Cozinhou arroz numa panela velha que havia encontrado no armário da cozinha, sobre tijolos dispostos em U, no quintal, com gravetos que juntava na beira da estrada. Lembrou, vagamente, de ter visto Dona Conceição fazer algo assim numa visita de infância. A memória era imprecisa, mais sensação do que imagem, mas os gestos vieram instintivamente. A disposição dos tijolos, a forma de controlar o fogo com a posição dos gravetos, a distância certa da chama ao fundo da panela. Fernanda comia pouco, mas comia. Dormia muito, mais do que o normal. O sono de quem está usando o inconsciente como refúgio do consciente. Mal saía do quarto que haviam escolhido, o de melhor telhado, embrulhada num cobertor mesmo com os 34 graus do Cerrado Mineiro em fevereiro. O calor seco que entrava pelas frestas das janelas e tornava o ar dentro do casarão denso e quente, como dentro de um forno de barro. Isabela não pressionava. Sabia que pressão era o oposto do que Fernanda precisava. Sabia que o processo de Fernanda tinha o tempo de Fernanda, que forçar era a forma mais rápida de fazer tudo piorar. Então cozinhava, buscava água, limpava o que podia limpar, organizava o que tinha sentido organizar e todas as noites se sentava no quintal depois que a irmã dormia, com o céu estrelado do interior aberto acima dela, de uma forma que Campinas nunca havia permitido, e ficava olhando para cima, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Era nessas noites que o peso chegava com mais força. O peso de ter 22 anos e carregar uma vida que não havia pedido para carregar. O peso de não saber o próximo passo. O peso de ter deixado a faculdade, de ter deixado os amigos, de ter deixado tudo, que era só seu, para ficar segurando o que era de todos e que todos foram largando. Não havia amargura no peso, não exatamente. Era mais como cansaço, o tipo de cansaço que não vai embora com uma noite de sono. Mas ela ficava, acordava, ia buscar água, fazia o café da manhã. Chamava Fernanda com uma voz que tentava soar normal e quase conseguia. Foi numa tarde de março que tudo começou a mudar. Fernanda havia saído do quarto mais cedo do que o habitual, o que já era incomum, e havia decidido atacar a colônia de cupins no cômodo dos fundos. Isabela não sabia ao certo por que a irmã havia escolhido aquele cômodo, aquela tarde, aquela batalha específica. Talvez precisasse de uma tarefa com começo e fim definidos, o tipo de coisa que uma mente ansiosa consegue completar sem perder o controle. Estava usando luvas de borracha que haviam encontrado num galpão, aplicando uma solução de vinagre e água com um pincel velho, e havia empurrado a estante de madeira pesada para o centro do cômodo para ter acesso ao rodapé. Isabela estava no quintal quando ouviu a irmã chamar. Não com urgência, não com o tom de crise, mas com um tom que ela também conhecia, o de quem encontrou algo que não sabe o que é. A estante havia revelado o chão atrás dela, e o chão não era como o resto do chão. Havia um retângulo de aproximadamente 80 por 120 centímetros, cujas tábuas tinham tonalidade ligeiramente diferente das demais, mais novas, pregadas com cuidado deliberado, como se alguém houvesse fechado aquilo com intenção e não quisesse que parecesse uma entrada. A diferença era pequena o suficiente para ser ignorada se você não estivesse olhando com atenção. Fernanda estava olhando com atenção porque era o que ela fazia. Prestava atenção em detalhes que os outros não percebiam. Uma das formas pelas quais a ansiedade se manifestava nela, esta hipervigília constante, que era ao mesmo tempo um fardo e, às vezes, uma habilidade. Isabela foi ao galpão e voltou com um pé de cabra que havia encontrado encostado na parede, esquecido ou guardado por quem havia passado por ali da última vez. Encaixou a ferramenta na fresta, fez pressão. A primeira tábua cedeu com um estalo seco que ressoou estranhamente no cômodo fechado. Depois a segunda, a terceira. As duas se debruçaram sobre o vão com a lanterna do celular apontada para baixo.
Uma escada de pedra descia em espiral, apertada, 4 metros ou um pouco mais, até onde a luz do celular não alcançava completamente. O ar que subia era surpreendente. Não úmido, não pesado, não o cheiro de coisa morta que Isabela havia esperado. Era seco, preservado. O tipo de ar que existe quando algo foi fechado com cuidado, isolado da umidade, mantido intacto por paredes que sabiam guardar segredos. Isabela ficou parada, olhando para a escada por tempo suficiente para que Fernanda a olhasse de lado. Você vai descer? Estou pensando. Eu vi primeiro. Não é competição. Desce logo. Isabela riu. Era a primeira vez em semanas que havia rido de verdade. Não o riso de cortesia que usava para parecer menos cansada do que estava. Começou a descer devagar, uma mão na parede de pedra calcária que era fria e sólida sob os dedos, a outra segurando o celular com a luz apontada para baixo, os pés encontrando cada degrau com cuidado antes de confiar o peso. 4 degraus, 8, 12. Os pés tocaram chão sólido, pedra, não terra. Não. O cômodo subterrâneo era maior do que a escada sugeria. Um espaço retangular de talvez 4 metros por 6. O teto baixo, mas não sufocante. As paredes de pedra calcária, exatamente como as que havia tocado na descida. A temperatura era vários graus mais baixa que lá acima. O ar estava quieto, com a quietude de coisas que não se movem há muito tempo. E então Isabela virou a lanterna para as paredes. Ficou sem fôlego. As 3 paredes disponíveis estavam cobertas por prateleiras de madeira maciça, sólidas, construídas com o cuidado de alguém que entendia que o que colocaria ali precisava durar. E sobre essas prateleiras, alinhadas com uma organização que revelava não apenas cuidado, mas afeto, estavam caixas de metal lacradas com cera. Pequenas, médias, algumas maiores, cada uma com uma etiqueta de papel presa com corda fina. A letra miúda, mas legível mesmo depois de décadas no escuro. Isabela se aproximou da primeira prateleira. Tocou numa caixa com a ponta do dedo. O metal estava frio e firme. Leu a etiqueta. Dinastia Qing. Período Kangxi. 1661-1722. Porcelana. 4 peças. Ficou olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Depois moveu a lanterna para a próxima caixa. Período Yongzheng, 1722-1735. Porcelana, 3 peças. Para a seguinte. Período Qianlong, 1735-1796. Porcelana, 6 peças. Contou as caixas devagar, perdendo a conta e voltando ao começo, porque a mente recusava o número. 30, 50, 80, 100, 150, 312 caixas. 312 caixas de metal com porcelana chinesa da dinastia Qing, datadas entre 1644 e 1912, alinhadas nas prateleiras de um cômodo subterrâneo, debaixo do quarto dos fundos de uma fazenda abandonada no Cerrado Mineiro. A mente de Isabela processava aquilo em camadas. A primeira camada era visual. As caixas existiam, eram reais, elas estavam tocando. A segunda camada era lógica. Aquilo estava lá por algum motivo, colocado por alguém com intenção. A terceira camada era a que demorou mais para chegar. Aquilo era dela. Foi quando viu o diário. Estava em cima da última prateleira, do lado direito, separado das caixas. Um caderno de capa preta encadernado em couro que havia escurecido com o tempo, com um laço de fita azul desbotada, mantendo-o fechado. Isabela o pegou com uma reverência que não havia planejado, com os 2 dedos, como se soubesse instintivamente que aquilo era diferente. Era mais delicado que as caixas de metal. Era mais frágil. Era a parte que poderia se perder. Desatou a fita com cuidado. Abriu a capa. A letra de Dona Conceição.
Ela a reconheceu imediatamente, aquela letra miúda e inclinada levemente para a direita que havia visto em cartões de aniversário esquecidos no fundo de gavetas e em receitas rabiscadas em pedaços de papel que a mãe nunca usou. A mesma letra, mais velha, mais lenta, mas a mesma. Leu a primeira página de pé no cômodo subterrâneo, com a lanterna do celular tremendo levemente na mão. O diário explicava tudo. Dona Conceição havia recebido o acervo no começo dos anos 1970 de um comerciante português chamado Antônio Ferreira Braga, que havia construído uma relação de negócios e amizade com o falecido marido dela ao longo de uma década. Quando Braga foi obrigado a retornar a Portugal por problemas familiares graves e precisou liquidar ativos no Brasil rapidamente, havia oferecido o acervo completo de porcelana que herdara de um colecionador paulistano em pagamento de dívidas antigas. Dona Conceição havia aceitado não por entender o valor da porcelana, mas porque Braga havia lhe pedido que guardasse aquilo com cuidado, que era importante, que um dia seria importante para a família. Ela não havia entendido completamente o que isso significava. Quando a fazenda faliu em 1998, quando a praga de broca destruiu o café e os credores chegaram, ela havia escondido o acervo. Não por ganância, o diário deixava isso absolutamente claro, mas por medo. Medo de que os credores confiscassem algo que ela havia prometido guardar. Medo de que a família, dispersa e desinteressada, vendesse aquilo sem entender o que era. Tinha contratado, em 1994, um antiquário de Belo Horizonte chamado Hélio Martins, da Casa Martins Antiguidades, para examinar e documentar cada peça. Os laudos de autenticidade estavam dentro das próprias caixas, junto com fotografias tiradas pelo antiquário. Cada peça catalogada com número, período, técnica, estado de conservação e estimativa de valor à época. O antiquário havia dito a ela que o acervo valia uma fortuna no mercado internacional. Ela havia agradecido, pagado sua comissão e escondido tudo no porão que o marido havia construído décadas antes para guardar ferramentas e que ela havia adaptado. E então havia esperado. Havia esperado que alguém da família se importasse o suficiente para merecer aquilo, para ouvir, para estar presente, para ser a pessoa que chegava quando precisava ser chegada. A última página do diário tinha apenas 3 linhas. Isabela leu uma vez, leu de novo. Na terceira leitura, sentiu algo subir pela garganta que não era choro, era mais antigo que choro. Era o tipo de coisa que não tem nome, mas que todo mundo já sentiu uma vez. O reconhecimento de ser visto por alguém que não está mais lá para ver a reação. Você sempre foi a única que ouvia quando eu falava. Isso é seu. Isabela ficou parada no cômodo subterrâneo por um longo tempo. Ouviu Fernanda chamando de cima, curiosa, perguntando o que era, se estava tudo bem. Não respondeu imediatamente. Precisou daquele minuto, precisou sentir o peso daquilo, o peso bom, o peso que não esmaga, mas ancora. Então, guardou o diário sob o braço, segurou a lanterna com firmeza e começou a subir a escada. Fernanda estava ajoelhada na borda da abertura, esticando o pescoço para ver. Quando Isabela emergiu com o diário na mão e uma expressão que a irmã nunca havia visto, Fernanda ficou quieta. Esperou. "Avó Conceição", disse Isabela. "Ela guardou algo para nós. Levou 2 dias para processar o que havia encontrado. 2 dias de leituras do diário, de abrir algumas caixas com cuidado extremo, de fotografar as peças com o celular, de pesquisar online com o sinal instável da fazenda, que dependia de um chip numa janela específica do quarto da frente. A porcelana chinesa da dinastia Qing era um dos segmentos mais valorizados do mercado internacional de arte e antiguidades. O período Qing durou de 1644 a 1912, e as peças produzidas durante os reinados Kangxi, Yongzheng e Qianlong eram as mais procuradas.
as mais raras, as que atingiam preços extraordinários em leilões de Hong Kong, Londres e Nova York. Isabela leu isso em 3 fontes diferentes, certificando-se de que não estava entendendo errado. Na manhã do 3º dia, ligou para um especialista em Belo Horizonte, usando os últimos R$ 800 que havia guardado numa conta poupança esquecida. Não um antiquário qualquer. Procurou em avaliações online, em fóruns especializados, em grupos de colecionadores, até encontrar o nome de Dra. Catarina Vasconcelos, pesquisadora de arte asiática vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais, com publicações acadêmicas sobre porcelana chinesa e reputação de avaliadora imparcial que cobrava honorários, mas não tomava parte nos negócios. Dra. Catarina chegou 2 dias depois. Veio de carro, com uma assistente e uma mala de equipamentos. Desceu ao cômodo subterrâneo e não disse nada por 40 minutos. Isabela ficou em cima, bebendo água e tentando não calcular possibilidades antes de ter confirmação. Quando a pesquisadora subiu, o rosto tinha uma compostura cuidadosa que Isabela reconheceu imediatamente como a expressão de alguém que está contendo uma reação. Sentaram na cozinha. Dra. Catarina colocou as mãos sobre a mesa, uma sobre a outra, e olhou para Isabela por um momento antes de falar. Você precisa entender que o que há lá embaixo é muito raro. Não raro como invalioso para colecionadores. Raro como em existe pouca coisa assim no mundo. Isabela não disse nada. Esperou. As 312 peças que examinei representam um acervo de porcelana da dinastia Qing excepcionalmente bem preservado e excepcionalmente bem representativo de todo o período. Os laudos de 1994 que você encontrou são tecnicamente sólidos. Alguns valores estão desatualizados, porque o mercado cresceu muito desde então, especialmente para coleções íntegras. Uma coleção íntegra é mais valiosa do que a soma das partes individuais porque é rara. A maioria dos acervos históricos foi dispersada em leilões ao longo de décadas. Fez uma pausa. O acervo completo vale entre 3,1 e 4,7 milhões no mercado internacional de arte. Provavelmente mais próximo do limite superior, se apresentado como coleção íntegra com documentação completa e proveniência bem estabelecida. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que não é vazio. Era cheio de coisas que Isabela não sabia ainda como nomear. Preciso que você repita isso, disse ela. Dra. Catarina repetiu, com os mesmos números, com a mesma firmeza. Isabela ficou olhando para a mesa por um longo tempo. Pensou na farmácia. Pensou nos 1.600 mensais. Pensou nas notas de aluguel atrasado. Pensou na avó Conceição guardando aquilo no escuro por décadas, esperando que alguém digno de carregar chegasse. Pensou em como 18.400 de dívida havia parecido intransponível 2 semanas atrás. Não chorou. Sentiu algo muito mais quieto e mais profundo que choro. Sentiu o chão se firmar sob os pés pela primeira vez em muitos anos. A notícia vazou mais rápido do que Isabela havia esperado. Ela não havia contado a ninguém além de Fernanda e da pesquisadora, mas em cidades pequenas os segredos têm vida própria e tudo o que precisam é de uma brecha mínima para começar a circular. Talvez a assistente de Dra. Catarina tivesse mencionado algo para alguém. Talvez um dos moradores de Pyongyang houvesse visto o carro da pesquisadora na fazenda e perguntado ao dono do bar, que perguntou para outro, que perguntou para mais um. As cidades pequenas têm uma forma de saber as coisas antes que você decida contá-las. 3 semanas depois da avaliação, Isabela estava no quintal consertando um trecho da cerca quando ouviu um carro parar na entrada. Não era um carro comum. Era um sedã preto, relativamente novo, que parou com uma precisão calculada em frente ao portão, como se o motorista soubesse exatamente onde estava indo. 2 homens desceram. O primeiro era alto, de terno cinza, cabelos grisalhos cortados curtos, a aparência cuidada de quem usa a apresentação física como ferramenta. O segundo era mais velho,
de pasta de couro, olhos rápidos que varreram o terreno antes de fixarem Isabela. O primeiro homem disse que se chamava Renato Ramos. Isabela levou 1 segundo para processar o sobrenome. Ramos, tio paterno, filho mais velho de Dona Conceição. O homem que havia crescido naquela fazenda, que havia saído quando saiu a família toda, que havia deixado a mãe envelhecer sozinha e que havia se recusado a pagar a viagem para o enterro 3 anos atrás. Aquele homem. Renato sorriu com a facilidade de quem aprendeu que sorrir abre portas, mas o sorriso ficava na boca e não chegava aos olhos. Disse que havia sabido, pelos meios que havia sabido, que Isabela havia encontrado algo de valor na fazenda, que vinha fazer uma visita familiar, que queria conversar sobre como a situação podia ser resolvida de forma amigável. O advogado, ao lado dele, segurava a pasta com uma firmeza que não era casual. Isabela colocou a ferramenta que segurava com cuidado deliberado no chão, limpou as mãos na calça e olhou para o tio que nunca havia mandado uma mensagem sequer após o abandono dos pais. "O que você quer, Renato?" Ele foi direto. Disse que, como filho mais velho de Dona Conceição, tinha direito sobre 70% do espólio que a mãe houvesse deixado não registrado em cartório. Disse que o diário era provavelmente uma falsificação, ou, no mínimo, um documento de valor jurídico questionável, e que o acervo pertencia legalmente à família, não a uma neta que havia herdado a propriedade por omissão dos outros herdeiros. Disse que estava disposto a ser razoável, que poderia garantir que Isabela ficasse com 30%, que seria mais do que suficiente para uma jovem na situação dela. Disse tudo isso com o tom de quem estava fazendo um favor. Isabela esperou ele terminar. O silêncio depois foi deliberado. Não. Renato não havia esperado aquela resposta. Ou talvez houvesse esperado e planejado o que dizer em seguida, porque a reação foi rápida e calibrada. O sorriso desapareceu, a voz baixou 1 grau. As palavras que vieram a seguir tinham a textura de ameaça, sem usar nenhuma palavra que tecnicamente caracterizasse a ameaça. Falou em anos de processo judicial, em custas que Isabela não teria como arcar, na capacidade financeira dele de sustentar uma batalha longa, enquanto ela não teria essa capacidade. Falou em como processos de herança podiam bloquear a venda de qualquer bem envolvido por tempo indeterminado. Falou em como seria mais inteligente aceitar o acordo. Isabela ouviu tudo com a mesma expressão. Quando ele terminou, disse apenas que ele precisaria de uma notificação formal se quisesse comunicar qualquer coisa à fazenda dali para frente, que visitas sem agendamento não seriam atendidas e que a conversa estava encerrada. Renato ficou olhando para ela por um momento, com aquela expressão que as pessoas têm quando encontram resistência onde esperavam cedência. Então, aceneu para o advogado. Os dois voltaram para o carro. Partiram. Isabela ficou parada no quintal por um tempo depois que o carro desapareceu na curva da estrada. Sentia o coração batendo forte. Não de medo, mas de algo que era parente próximo do medo, mas tinha outra natureza, a adrenalina de ter dito não quando a situação empurrava para dizer sim. Fernanda estava na janela do quarto, tendo ouvido a conversa. Ele vai fazer o que disse? Provavelmente. E você tem como lutar? Isabela olhou para a irmã. Ainda estou descobrindo. A medida cautelar chegou 12 dias depois. Uma notificação judicial solicitando o bloqueio temporário da venda de qualquer bem do acervo, enquanto a contestação de Renato Ramos fosse analisada. O documento tinha 16 páginas e a assinatura de um escritório de advocacia com endereço em Belo Horizonte. O argumento central era que o diário de Dona Conceição, por não ser um testamento formal reconhecido em cartório, não tinha força jurídica suficiente para determinar a destinação de bens de alto valor, e que, como herdeiro direto de 1º grau, Renato tinha precedência legal sobre qualquer disposição informal da falecida. O juiz concedeu o bloqueio provisório. Temporário, dizia a notificação,
até decisão final. Isabela leu o documento 3 vezes. Na terceira, percebeu que estava com raiva de uma forma que não havia sentido em muito tempo. Uma raiva limpa, sem mistura. A raiva de quem vê injustiça sendo praticada com instrumentos da lei. Foi Dona Margarida Luz quem bateu a porta na tarde seguinte. Isabela não conhecia Dona Margarida. Havia passado por ela 1 ou 2 vezes na estrada, uma mulher de 64 anos, cabelos brancos presos num coque baixo, roupas simples mas arrumadas, que morava na fazenda vizinha e que havia cumprimentado com um aceno de cabeça, mas não havia se aproximado. Agora estava na porta com um envelope na mão e uma expressão que não era de visita social. "Soube o que está acontecendo", disse ela. "Fui amiga de Conceição por 40 anos. Preciso te mostrar algo." Sentaram na sala. Dona Margarida abriu o envelope com cuidado e colocou sobre a mesa 3 coisas. Uma cópia autenticada em cartório de um testamento, 23 cartas manuscritas amarradas com barbante e uma fotografia de 2 mulheres jovens na varanda de um casarão que Isabela reconheceu imediatamente. O testamento havia sido firmado por Dona Conceição em 1998, no mesmo ano em que a fazenda havia falido, perante um tabelião de Piumhi. Era um documento formal, reconhecido em cartório, que deixava explicitamente o conteúdo do cômodo subterrâneo da fazenda, descrito com exatidão como o acervo de porcelana chinesa recebido de Antônio Ferreira Braga para Isabela Ramos, neta paterna, pelo nome completo, com a justificativa redigida em linguagem simples e direta, porque é a única que me ouve quando falo, e porque quero que isso sirva para ela ter o que nunca tive, que é segurança e escolha. As 23 cartas eram correspondência entre Dona Conceição e Dona Margarida, ao longo de quase 4 décadas, onde a avó mencionava repetidamente o acervo, a decisão de escondê-lo, a esperança de que Isabela um dia o encontrasse e os motivos pelos quais havia excluído os demais herdeiros da destinação. Ela me deu uma cópia do testamento para guardar, porque sabia que os filhos podiam acessar os documentos dela depois da morte, disse Dona Margarida. Me pediu que ficasse com isso até que a pessoa certa aparecesse. Você é a pessoa certa. Isabela segurou o testamento com as 2 mãos. Por que você não apareceu antes? Eu apareci agora, disse Dona Margarida simplesmente, quando foi necessário. Com o testamento nas mãos, Isabela procurou a Defensoria Pública de Piumhi no dia seguinte. A defensora pública que as atendeu, Aline Santos, era uma mulher de 30 e poucos anos com pilhas de processos sobre a mesa e uma atenção focada que transmitia confiança. Leu o testamento, leu as cartas, leu a medida cautelar de Renato, fez anotações durante 20 minutos sem interrupção. A situação é favorável, disse. O testamento de 1998 é documento formal com valor jurídico pleno. E contestação do seu tio não tem sustentação sólida. A alegação de que o diário é falsificação perde relevância completamente diante de um testamento cartorializado que predede a morte da testadora em 3 anos. Vou protocolar a defesa esta semana. Quanto tempo vai levar? Processos assim costumam levar entre 6 meses e 2 anos. Mas com a documentação que você tem, temos condições de pedir liminar para suspender o bloqueio de venda. Você pode precisar de liquidez antes da resolução final. Isabela disse que sim, que precisaria, que com o bloqueio judicial em vigor, nenhuma peça podia ser negociada, e sem renda a fazenda continuava dependendo dos últimos recursos que haviam sobrado, que naquele ponto somavam menos de R$300 numa conta que ela conferia toda manhã com o coração apertado. Doutora Aline protocolou a defesa em 4 dias. O pedido de liminar levou mais 3 semanas para ser analisado. 3 semanas durante as quais Isabela continuou buscando água no poço,
cozinhando nos tijolos do quintal, fazendo a fazenda funcionar com o mínimo que tinha. E Fernanda, nesse mesmo período, continuou saindo do quarto por períodos cada vez mais longos. Começou a sentar no quintal ao entardecer, a caminhar pelo terreno com aquela atenção específica que tinha para detalhes que outros não percebiam. A descer ao cômodo subterrâneo com o diário de Dona Conceição na mão e ficar lá por horas, lendo as anotações da avó sobre cada peça, sobre cada período da dinastia Qing, sobre o que o comerciante português havia contado quando entregou o acervo décadas atrás. Isabela observava a irmã sem comentar. Era assim que ela sempre havia cuidado de Fernanda, presente sem pressionar, disponível sem empurrar. E o que via era algo que não sabia ainda como nomear, mas reconhecia pelo efeito. Fernanda estava ficando curiosa. E a curiosidade, quando genuína, é o oposto da ansiedade paralisante, porque te puxa para fora em vez de te fechar por dentro. Renato voltou à fazenda mais 2 vezes durante esse período, sempre com o advogado. Sempre com argumentos ligeiramente diferentes, mas a mesma pressão por baixo de tudo. Assine o acordo extrajudicial, aceite 30%, acabe com isso antes que o processo consuma recursos que você não tem. Na segunda visita, trouxe uma proposta por escrito, números impressos em papel timbrado do escritório de advocacia, tudo calculado para parecer generoso, quando era exatamente o oposto. Isabela recebeu o documento, disse que encaminharia à defensoria e fechou o portão. O que Renato não havia calculado foi o que a instrução processual revelou. Os advogados de Isabela solicitaram os registros cartoriais de todas as tentativas de modificação documental relacionadas ao espólio de Dona Conceição nos 3 anos após a morte da avó. O que os registros mostraram foi um documento, uma declaração de doação em vida, supostamente assinada por Dona Conceição, transferindo para Renato Ramos a propriedade de todos os bens móveis da fazenda Caetano. O problema era que a declaração havia sido registrada em um cartório de contagem 2 anos antes da morte da avó, com reconhecimento de firma que os peritos grafotécnicos, após análise comparativa com documentos autênticos, determinaram ser falso. A assinatura não correspondia. O documento havia sido fabricado. Renato havia tentado criar um papel retroativo para embasar toda a contestação, e havia sido descoberto. O juiz derrubou a contestação em 67 dias, contados da data do protocolo da defesa. Reconheceu a validade plena do testamento de 1998. Liberou o acervo integralmente e determinou a abertura de investigação criminal contra Renato Ramos por estelionato e falsidade ideológica, com base nas evidências colhidas durante a instrução processual. Quando doutora Aline ligou para comunicar a decisão, Isabela estava no quintal com Dona Margarida, que havia passado a manhã na fazenda como havia passado muitas manhãs nas semanas anteriores, sentada numa cadeira de madeira que tinham tirado do galpão e lixado até ficar lisa, tomando café preparado no fogareiro improvisado, falando de Dona Conceição com a intimidade de quem conhece alguém há 40 anos, e pode narrar a vida dessa pessoa em detalhes que a própria família nunca soube. Isabela ouviu a decisão, agradeceu, fechou o telefone. Ficou olhando para o terreno à frente por um momento. A terra seca que se estendia até os limites da propriedade. Os ipês retorcidos pelo vento de décadas. A linha do horizonte baixa e aberta do Cerrado Mineiro. Ganhamos, disse para Dona Margarida. A idosa colocou a xícara de café sobre o joelho com toda a calma do mundo. Eu sei. Como você sabe? Acabei de receber a ligação. Conceição me disse uma vez que o que ela guardava chegaria às mãos certas. Eu acreditei nela quando ela me disse. Sempre acreditei. O que veio depois não foi rápido. Nunca é rápido quando as coisas precisam ser feitas com cuidado e com a seriedade que merecem.
Isabela passou as semanas seguintes trabalhando com doutora Catarina Vasconcelos para preparar o acervo para o mercado. Documentação completa, fotografias profissionais, laudo atualizado de avaliação, pesquisa de proveniência que rastreou a origem de cada peça através dos registros de Antônio Ferreira Braga e do colecionador paulistano de quem ele havia herdado. A proveniência era limpa. Nada havia sido retirado ilegalmente de lugar nenhum. Tudo havia passado por mãos legítimas ao longo de décadas. Isso aumentava significativamente o valor de mercado de cada peça e da coleção como conjunto. A decisão de quanto vender e quanto guardar levou tempo e muita conversa. Não apenas com a pesquisadora, mas com Fernanda, que havia se tornado ao longo daquelas semanas uma espécie de guardiã informal das peças. A irmã passava horas no cômodo subterrâneo com o caderno de anotações de Dona Conceição na mão, lendo as descrições que a avó havia escrito sobre cada período da porcelana, comparando com o que encontrava nos livros que doutora Catarina havia deixado na fazenda. Havia algo naquele acervo que havia despertado nela uma curiosidade que a ansiedade, na sua fase mais aguda, havia suprimido por anos. E essa curiosidade estava se tornando âncora, estava se tornando razão de acordar cedo, estava se tornando motivo para sair do quarto antes que alguém chamasse. Isabela observava e não dizia nada. Sabia que nomear era o caminho mais rápido para assustar o processo. A decisão final foi vender 89 peças, as menos raras dentro do contexto da coleção, as que podiam ser separadas sem comprometer a integridade do conjunto maior, as que doutora Catarina havia identificado como as de maior demanda individual no mercado internacional. As 223 peças restantes seriam mantidas como coleção permanente. A venda das 89 peças, realizada num leilão especializado em Hong Kong, intermediado por uma casa com representação em São Paulo, somou R$ 1.300.000 líquidos após comissões e impostos. O dinheiro chegou numa terça-feira de manhã, numa notificação de transferência bancária que Isabela leu 3 vezes no telefone, sentada na beira da cama, antes de se levantar. As contas foram feitas na mesa da cozinha com Fernanda ao lado e Dona Margarida de frente tomando café. A dívida de R$ 18.400 foi a primeira coisa paga, com os juros que haviam se acumulado durante o processo. Depois, as despesas da viagem, do carro alugado, dos honorários da pesquisadora, dos custos processuais. E depois, o que Isabela havia planejado nas noites de insônia ao longo de meses, deitada no quarto de telhado consertado, olhando para o teto enquanto o cerrado esfriava lá fora. A reforma do casarão, a restauração da lavoura de café, a infraestrutura de água e o museu que a avó merecia ter em vida e que teria depois da morte, porque havia uma neta que ouvia quando ela falava. A reforma do casarão levou 7 meses. Isabela contratou um mestre de obras de Pyum Ri, recomendado por Dona Margarida, um homem de 50 e poucos anos chamado Seu Valdir, que conhecia a construção em adobe desde menino e era capaz de restaurar o telhado no método original sem perder a identidade da estrutura. O lado esquerdo, que havia desabado, foi reconstruído tijolo por tijolo com material reaproveitado da própria fazenda onde era possível. As janelas foram reabertas, as trepadeiras removidas com cuidado para não danificar o reboco antigo. Os cômodos do andar térreo foram preparados para receber o museu. Pisos restaurados, paredes caiadas na cor que Dona Conceição havia escolhido décadas atrás, um branco levemente amarelado que Dona Margarida lembrava de cor. O cômodo subterrâneo foi integrado ao percurso do museu com uma escada nova, mais segura, de pedra trabalhada por um canteiro local, com corrimão de ferro forjado e iluminação embutida nas paredes de calcária. Era o coração do museu.
A parte que Isabela havia decidido desde o começo que precisava ser parte da experiência. Você descia para ver onde as peças haviam dormido por décadas no escuro, sentindo o ar seco e preservado, tocando as paredes de pedra com a palma da mão, entendendo com o corpo o que a mente às vezes não conseguia processar. E então subia para vê-las expostas na luz, organizadas, explicadas, vistas. Os 12 hectares de lavoura de café foram restaurados com variedades especiais, escolhidas com o auxílio de um agrônomo da Embrapa que Isabela havia contatado através da prefeitura de Pyumri. O solo do Cerrado Mineiro, ácido e rico em ferro, era adequado para café de altitude com características sensoriais marcantes. O tipo de café que aparecia nas competições regionais de cafés especiais com notas de frutas vermelhas e acidez elegante. O agrônomo havia dito que em 3 anos haveria produção suficiente para microtorra. Isabela havia anotado a data no caderno. O sistema de captação de água da chuva foi o projeto que mais despertou em Fernanda uma energia que Isabela não via na irmã havia muito tempo. A menina havia pesquisado o tema com uma dedicação que ia além da curiosidade. Encheu 2 cadernos de anotações, fez perguntas ao engenheiro contratado, que ficou genuinamente impressionado com a profundidade do que ela queria entender. O sistema instalado captava água suficiente para abastecer não apenas a fazenda Caetano, mas também 3 propriedades vizinhas que sofriam com a estiagem crônica do Cerrado. Os vizinhos contribuíram com mão de obra na instalação, e o projeto virou um vínculo entre a fazenda e a comunidade ao redor que nenhum dinheiro poderia ter comprado diretamente. O andar superior do casarão reformado foi transformado numa pequena pousada de 4 quartos, cada um com o nome de um período da dinastia Qing, cada um decorado com reproduções das peças do acervo emolduradas com textos explicativos. A pousada começou recebendo pesquisadores e professores que vinham visitar o museu. Depois, viajantes de passagem pela região que encontravam o lugar em grupos de viagem e compartilhavam as fotos online. A renda da pousada, combinada com as visitas ao museu, sustentava 6 funcionários contratados de Pyumri e das propriedades vizinhas, 6 famílias da região que antes não tinham aquela fonte de renda. O museu foi inaugurado 18 meses depois da descoberta do acervo, numa terça-feira de manhã, com sol forte e vento seco, com a presença do prefeito de Pyumri, de Doutora Catarina Vasconcelos, do mestre de obras seu Valdir, que havia passado 7 meses colocando aquele casarão de pé, dos vizinhos que haviam ajudado no sistema de água, e de uma turma de 32 estudantes do 7º ano de uma escola pública municipal, que foram o primeiro grupo a visitar o museu oficialmente, com entrada gratuita, como seria sempre para alunos de escolas públicas, como Isabela havia decidido no primeiro dia em que pensou no que o espaço deveria ser. Fernanda guiou parte da visita daquelas crianças pelo cômodo subterrâneo. Falou sobre a dinastia Qing com uma clareza e uma paixão que fez doutora Catarina se virar para Isabela com uma expressão que não precisava de palavras. Isabela sorriu de lado e não disse nada. Sabia daquilo há semanas. Sabia desde a primeira vez que viu a irmã descendo ao cômodo com o diário da avó na mão e subindo 2 horas depois, com os olhos vivos, de uma forma que a ansiedade havia apagado por muito tempo. Fernanda havia começado a estudar História da Arte por correspondência, num curso vinculado a uma universidade federal que permitia que estudantes de cidades pequenas cursassem à distância com encontros presenciais semestrais. Aprendia o ofício de curadora na prática, organizando exposições temporárias, desenvolvendo o material educativo para grupos escolares, correspondendo-se com pesquisadores de outras instituições que haviam descoberto o acervo através de publicações acadêmicas de doutora Catarina.
Havia encontrado, naquele cômodo escuro que ela mesma havia descoberto, empurrando uma estante velha para afastar cupins, o lugar onde sua mente funcionava melhor, onde a ansiedade diminuía, porque havia propósito suficiente para ocupar o espaço que o medo costumava ocupar. Dona Margarida tomava café na varanda todas as manhãs com as irmãs. Era uma rotina que havia se estabelecido naturalmente, sem combinação, simplesmente acontecendo. A idosa chegava pouco depois das 7. Isabela já tinha o café pronto. Fernanda às vezes ainda dormia e às vezes já estava acordada. E ficavam as três sentadas olhando o cerrado clarear com o sol que subia devagar sobre os ipês. Dona Margarida contava histórias de Dona Conceição nesses momentos, histórias de 40 anos de amizade, histórias que as irmãs recebiam com a atenção de quem sabe que memória é herança tanto quanto escritura ou acervo. Foi numa tarde de outono, 4 anos depois da madrugada de janeiro, em que os pais haviam desaparecido, que Fernanda encontrou a foto. Estava folheando as últimas páginas do diário de Dona Conceição. Páginas que havia lido antes, mas que revisitava às vezes como quem volta a um lugar familiar para ver o que pode ter passado despercebido da primeira vez. E ali, presa entre as 2 últimas páginas, havia uma fotografia pequena, em preto e branco desbotado, de 2 crianças na varanda do casarão. 2 meninas, talvez com 6 e 8 anos, sentadas no degrau de entrada, com os pés descalços, e expressões sérias, da forma que crianças de outras épocas ficavam sérias em fotos, porque as fotos eram coisa rara e exigiam compostura. Fernanda virou a foto. No verso, a letra de Dona Conceição, Isabela e Fernanda, fevereiro de 2008. Elas tinham 2 e 4 anos naquela foto. Não tinham memória nenhuma daquele dia, mas estavam ali, naquela varanda, naquele casarão, naquele chão que agora era delas, e que elas estavam devolvendo à vida uma reforma, uma lavoura, um museu de cada vez. Fernanda levou a foto para Isabela, que estava no pátio, verificando as mudas novas do café. Não disse nada, apenas entregou. Isabela olhou para a foto por um longo tempo. Olhou para as 2 crianças sérias no degrau. Olhou para a varanda reformada à sua frente, tão parecida com a da foto e tão diferente ao mesmo tempo, viva agora de uma forma que aquela imagem em preto e branco não conseguia capturar. Entendeu o que havia acontecido naquele momento com uma clareza que não precisava de explicação elaborada. Os pais que as haviam abandonado achavam que estavam deixando as filhas sem nada, achavam que estavam se livrando de um peso e transferindo um vazio. Não sabiam, não tinham como saber que a avó silenciosa e paciente havia passado décadas preparando o suficiente, não para protegê-las de tudo, não para resolver cada problema antes que chegasse, mas o suficiente para que, quando o pior chegasse, como chegou naquela madrugada de janeiro fria e sem bilhete, houvesse um lugar para ir, houvesse um chão, houvesse uma escada descendo para algo que valia a pena carregar. Algumas heranças não chegam quando precisamos delas. Chegam quando estamos prontas para carregá-las. E às vezes, o que parece abandono é apenas o espaço que precisava ser aberto para que algo maior coubesse. Os pais de Isabela acharam que a estavam deixando no vazio. A avó havia deixado no mesmo lugar uma fazenda, um acervo, um diário com o nome dela sublinhado 2 vezes e uma frase que dizia tudo o que precisava ser dito. Você sempre foi a única que ouvia quando eu falava. Isso é seu. E era. Era tudo dela. Era tudo delas. Não apenas as 312 caixas, não apenas os 12 hectares de café, não apenas os 4 quartos da pousada ou os grupos escolares que chegavam às terças e quintas com olhos abertos de curiosidade.
Era a varanda onde o café esfriava devagar enquanto o cerrado clareava. Era o degrau da foto de 2008, onde duas crianças sérias não sabiam ainda o que estava esperando por elas debaixo do chão. Era a Fernanda com o olhar vivo descendo a escada de pedra para guiar mais uma turma de crianças pelo lugar onde a avó havia guardado o futuro das duas. Algumas pessoas chegam ao fim da vida sem ter deixado nada que dure. Dona Conceição havia deixado tudo. Havia deixado no lugar certo, para as pessoas certas, na hora em que seria mais necessário. Havia deixado com a paciência de quem sabe que o amor verdadeiro não é o que resolve os problemas antes que aconteçam. É o que garante que quando os problemas chegarem, como sempre chegam, haja algo sólido para se apoiar enquanto você encontra o caminho. Isabela dobrou a fotografia com cuidado. Guardou no bolso. Voltou para as mudas de café, que precisavam ser verificadas antes do anoitecer, com as mãos que pareciam mais velhas que o rosto e que agora plantavam, em vez de apenas segurar o que estava caindo. Lá no casarão, Fernanda descia a escada de pedra com um grupo de estudantes, a voz calma e precisa explicando o que eram aquelas caixas de metal. O que era aquele ar seco que preservou tudo por décadas? Quem era a mulher que havia guardado aquilo com tanto cuidado e por tanto tempo? E as crianças ouviam com a atenção que as crianças têm quando sentem que quem fala está contando algo verdadeiro.